Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom dia, pessoal. Estamos iniciando nosso antepenúltimo encontro, aula 8 da gente. Hoje é a última aula de conteúdo, né? Então, de forma compacta, a gente viu, bem intensa, estamos vendo os conteúdos de estatística, e a tentativa é essa, de colocar o mais prático possível, né? E aí, a gente hoje vai falar sobre medidas de dispersão, que, diferente das medidas de tendência central, no caso as médias e a mediana, e de posição, como a mediana e a moda, né? Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre as medidas de dispersão e por que elas são tão importantes assim para a gente na estatística, né? Existem outras medidas ainda, mas que não são o foco do nosso estudo no curso técnico, tá bom? É algo que a gente vê mais para frente. Tanto que o nome da disciplina, a priori, é estatística básica, né? No currículo ficou bioestatística, mas o nome é estatística básica, porque a gente não vê tudo, tudo que a gente gostaria, né? Assim, não se aprofunda demais no assunto. Até porque se a gente pegar um livro de bioestatística, se vocês tiverem curiosidade de pegar um livro de bioestatística, vocês vão ter mais ou menos um susto, né? Porque bioestatística a gente pensa que é uma aplicação para a área de saúde, então, o pessoal de medicina, o pessoal de engenharia ambiental, é um negócio mais pesado, né? Que vai ver, e não no curso técnico. Mas, enfim, vamos lá. Qual a importância da gente estudar as medidas de dispersão, né? E aí eu vou começar com um exemplo aqui bem simples. Eu vou colocar 3 séries aqui para a gente. Vou colocar aqui 10, 10, 10, 10, 10. Vou colocar 8, 9, 10, 11, 12. E vou colocar 2, 5, 7, 20. Deixa eu contar aqui. 14, 34, 16 e 20. Pronto. 16 e 20. E vou chamar cada uma dessas séries de série A, série B e série C. Vou chamar dessas 3 séries aqui. E perguntar a vocês o que essas séries têm em comum. Enfim, o que vocês acham que elas têm em comum? Elas não se parecem muito aí, né? Vocês acham que elas têm alguma coisa em comum? Tá lá novamente. Eu acredito que a gente vai olhar e não vai encontrar uma coisa que tenha em comum. A não ser que sejam formadas por 5 números, né? Só que além delas serem formadas por 5 números, todas elas têm uma coisa que é exatamente igual em todas elas. Além delas terem 5 números, a média aritmética da série A é 10. A média aritmética da série B é 10 e a média aritmética da série C é 10 também.
Então, 3 séries totalmente diferentes uma da outra, e todas elas com a mesma média. Gente, se eu pego, imagina que isso fosse em níveis de terreno, tá bom? Eu vou projetar isso aqui no Excel, para vocês verem. A gente vai formar 3 gráficos aqui bem rapidinho, certo? Tem a série A, que é formada por 10, 10, 10, 10 e 10. Tem a série B, que é formada por 8, 9, 10, 11 e 12. E tem a série C, que é formada pelos números 2, 5, 7, 16 e 20. Isso. E aí eu vou pedir aqui o cálculo da média, né? Como é que a gente calcula no Excel? Deixa eu aumentar o... Oi. Deixa eu fixar aqui. Eu vou pegar esses valores aqui. Vou dissipar a média. Calcular a média. Então, a gente escrever média e coloca, seleciona o intervalo que a gente quer, né? Eu vou copiar e colar. Opa! Aqui é a mesma coisa e aqui também. Então, todos têm a média igual a 10. Tá certo? Vou fazer o gráfico de A. Selecionar esses A's aqui, esses valores. Vou botar aqui inserir. Gráfico de curva. Pronto. Aqui. Não quero área, mas 100%. Vou botar aqui. Peraí, vou postar tudo de uma vez só. Peraí. Inserir, selecionei tudo, né? Inserir gráfico de linha. Ah, pronto, ótimo. Perfeito. Deixa eu baixar aqui. Gente, olha só esses 3 gráficos que eles representam. O azul é o A, o laranjinha é o B e o C é o cinza, tá bom? Imagine que isso fossem terrenos, tá certo? Pronto, texto aqui. Imagine que isso aí fossem terrenos, tá certo? E aí a gente quisesse igualar, nivelar esse terreno. O terreno azul, que é o terreno A, ele está todo no mesmo nível já. 10, 10, 10, 10, ali, tranquilo. O terreno B, a gente, quando for tirar a média, ou seja, nivelar esse terreno, a gente vai ter bem menos trabalho. Por quê? Esse pedacinho que está sobrando aqui, ó, vamos dizer, com relação ao azul que já está nivelado, esse pedacinho que está sobrando, eu vou jogar, eu vou tirar essa terra daqui e vou botar ela para cá, tá bom? E aí o terreno vai ficar todo com nível 10. Perfeito. Não vai ter tanto trabalho assim, né? Agora imagine nivelar esse terceiro terreno, o cinza. Toda essa terra que está aqui acima do nível, eu vou ter que botar ela para cá, para baixo desse nível. Tá certo? Ou seja, o esforço aí é grande. Vai demandar muito espaço, vai demandar mais tempo,
que muito mais trabalhadores, etc, etc, etc. Então, apesar de todos terem a mesma média, eles têm formatos muito diferentes. A mediana, ela não daria conta. Porque se a gente olhar aqui pela mediana, a mediana daqui é 10, da B é 10, mas a mediana da C é 7. Se a gente olhasse a moda, aqui a moda é 10, aqui não tem moda e aqui não tem moda. Duas séries amodais. Não dá conta. A média, apesar de verificar que todas têm a mesma característica de média, elas são muito diferentes. Se fossem idades, um monte de criança de 10 anos, dá para brincar ali tranquilo. Crianças de 8 a 12 anos, dá para brincar todo mundo tranquilo ali, porque está mais ou menos na mesma faixa. Mas imagina você comparar a idade e a atividade física de uma criança de 2 anos, de 5, outra de 7, um jovem de 16 e outro de 20. Não dá para comparar, né? Seriam rendimentos bem diferentes. Então, isso para a gente conseguir enxergar o grau de comprometimento dos itens da série, só a média não dá conta, a média aritmética. E aí é quando a gente parte para aquelas medidas de dispersão. O que é que a medida de dispersão faz? Ela vai verificar o quanto os itens daquela série estão dispersos com relação ao estão dispersos com relação à média, tá bom? Por exemplo, na série A, todo mundo está igualzinho à média. Então, não existe dispersão. Todos os itens são exatamente iguais à média. No B, só olhando daí, a gente já percebe que a variação dos itens é muito pequena com relação a 10. Ou é 2 para mais, ou até 2 para mais, ou até 2 para menos. Certo? Então, isso é uma característica de dispersão baixa. Porém, na série C, a gente vai de 2 até 20. E isso daí tem uma influência muito grande. Inclusive, nenhum dos termos é igual a 10. Certo? Então, significa que a dispersão desses elementos é muito grande. Quando a gente analisa gráficos de dispersão, a gente verifica no ponto para ver quanto. E aí eu vou transformar isso aqui num gráfico de dispersão, para vocês verem que o próprio Excel já faz. Só que eu acho que tem que ser assim. Vamos lá. Vou fazer de 1 a 1. Bom, inserir gráfico de dispersão aqui. Esse é o gráfico de dispersão de A. Esses pontinhos azuis. Vou botar aqui que destaca mais, né? No preto destaca mais. Vou fazer o gráfico de dispersão de B. E a cachorrinha da vizinha tá dando tanto grito aqui, eu tô estranhando. Vamos lá. Pronto. Gente, esse aqui, agora só que eu tenho que igualar aqui a... A gente tem a cada escala, de eixo, de 1, de 0 a 25. Pronto.
Eu preciso mudar. Alterar a escala, selecionar dados. Aqui. A gente está tentando mudar aqui para todo mundo ficar aqui. Agora vai, de 1 a 25. Pronto. Tem que clicar no eixo. Pronto, agora sim. Vejam só. Medidas de dispersão. Olha o gráfico de A, olha o gráfico de B e olha o gráfico de C. E isso é um gráfico de dispersão, ele indica os pontos, e aí você pode indicar se existe um comportamento, uma tendência, que vai ficar como aquele gráfico de linhas. O certo era para estar todo mundo com os pontos alinhados assim. Olha, aqui eu não vejo muita variação. Porém, aqui no gráfico C, você vê uma variação muito grande. Tem um ponto aqui embaixo e outro lá em cima. Só pelo gráfico, a gente já consegue identificar o quão distante eles estão daquilo que seria considerado uma média, tá bom? Esses gráficos, eles são importantes para você ver se existe um comportamento em um experimento, por exemplo, que ele é regular, ou se ele varia muito, tá certo? Se você faz o mesmo experimento usando as mesmas condições todas as vezes, e você encontra uma variabilidade muito grande, pode ter algum elemento ali que você não está considerando e que aquele agente é o causador daquela variação. Quando você vê que todos os resultados são muito próximos, não necessariamente tem que ser iguais, tá certo? Isso tem que ficar muito claro. Não necessariamente tem que ser iguais, mas você vê que todos eles estão muito próximos, significa que você tem um comportamento comum, tá certo? É isso, por exemplo, que acontece com o desenvolvimento de uma vacina. Se você vê que em todas as pessoas que você aplicou, teve aquele grau de comprometimento, né, de reação ou de comportamento da doença, do vírus ou da bactéria que você está querendo proteger, seja aquele dali, então, você consegue dar um grau de confiabilidade ao seu experimento, tá certo? Então, como é que a gente calcula essa variação? O que acontece é o seguinte: cada um desses elementos, o primeiro passo da gente é observar aquilo que a gente chama de desvio simples. O que é um desvio simples? É a diferença que existe entre aquele número, aquele item da sua série, com relação à média. Por exemplo, o desvio simples, a média daqui não é 10? Desvio simples, de 10 a 10, variou quanto? Variou quanto? 0. O desvio simples, de 10 até 10, é 0 aqui em todos. Então, desvio simples, na série A, nulo, praticamente, é nulo. Na série B, vamos ver, a média é 10 da série B. Quanto variou de 8 para 10? 2. Quanto variou de 9 para 10? 1. De 10 para 10. De 11 para 10. De 12 para 10. Só tem uma diferença. De 12 para 10, variou 2 para menos. Tá certo? Aliás, de 12 para 10, de 10 para 12, da média, para o número 12, variou 2 a mais.
E da média, para você chegar no 8, variou 2 a menos. Então, seria o 8 é 2 a menos e 1 é 1 a menos. Isso na física é importantíssimo, porque isso significa um vetor, tá certo? Quando a gente diz 2 a mais e 2 a menos, significa indicação do sentido, tá bom? O movimento pode ser retilíneo, mas vai variar para a esquerda ou para a direita. Na estatística, não importa se é 2 números a mais ou 2 números a menos. É como na pesquisa de eleição, certo? Existe uma margem de erro, 2 pontos percentuais. Pode ser 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos. O candidato ele vai ficar naquele intervalo ali de aprovação ou de intenção de voto. Tá certo? Então, se eu quisesse calcular o desvio simples da série B, seria o seguinte. A forma mais simples que tem da gente pensar é... eu vou botar numa outra planilha. Então, vamos lá. Primeiro, vou escrever a série B. Deixa eu só fechar uma coisa aqui. 8, 9, 10, 11 e 12. Essa é a série. A gente chama em estatística esse primeiro dado de x1, esse segundo dado de x2, terceiro dado x3, o quarto dado x4 e o quinto dado x5. Então, a gente vai calcular no desvio simples a distância que existe de cada um desses dados com relação à média, tá bom? A forma mais simples da gente pensar é a seguinte: vai pegar x1, x2, x3, x4, x5. E desse valor a gente vai diminuir a média. Como é que a gente escreve a média? A gente escreve assim, ó, B barra. Significa a média dos componentes da série B, tá bom? Aí, quanto é que fica isso aqui? Quanto é o primeiro termo? O primeiro termo é 8. Deixa eu botar em outra cor. O segundo é 9, o terceiro é 10, o quarto é 11 e o quinto elemento é 12. E aqui a média é 10, 10, 10, 10 e 10. Quanto é que dá essa diferença daqui? Quanto dá? 2 negativo, aqui 1 negativo, aqui 0, aqui 1 e aqui 2. Certo? Esse é o desvio simples de cada um dos itens. Só que na estatística, não importa se é negativo ou positivo, não importa se é para mais ou para menos. Então, como é que a gente corrige isso matematicamente? Se para mim não importa, se para nós não importa se é para mais ou para menos. Bem simples. Lembra quando a gente aprendeu lá no ensino médio o número absoluto, que eram aquelas duas barras do lado? O que é que um número absoluto ele vai dizer? Ele diz o seguinte: se você tem um valor positivo ali dentro, ele vai continuar positivo. Se ele é negativo, ele vai virar positivo. É a forma de dizer que todos os números vão ser analisados de forma positiva, tá certo? Vão ser números, todos os resultados ali, dentro daquela expressão, eles vão ser positivos. Então, aqui a gente escreve assim, que quase um vezes aqui. E aí, quem é o número absoluto de 2?
negativo é 2 positivo. O que é um absoluto de 1 negativo? É 1 positivo. O de 0 é 0, porque 0 é um número neutro, tá? 0 nem é positivo, nem é negativo. O do 1 vai ser 1 e o do 2 vai ser 2. Pronto. Calculamos o desvio simples de cada um dos itens com relação à média, tá bom? Um outro fator que a gente pode utilizar também é aquilo, se eu perguntar a vocês, o que é o desvio médio simples, ou seja, o quanto já está ali variando com relação à média, né, em relação a todos. O desvio médio simples já é o primeiro, a primeira medida de dispersão, só que ela não é muito usada, tá certo? Então, desvio médio simples aqui, a gente chama assim, desvio médio simples. É a média de todos esses desvios. Como é que a gente calcula a média? Se nós sabemos, tá bom? A gente até chama com um nomezinho especial, DMS. Então, para calcular o DMS, desvio médio simples, é só pegar todos os desvios simples, somar, dividir pelo número de itens que a gente tem. Aqui seriam 6 dividido por 5, que dá 1,2. Então, desvio médio simples é 1,2. Significa que, em média, os itens dessa série, eles variam 1,5 para mais ou para menos, tá bom? Isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a variância. E aí, o que é a variância? Variância é quando a gente considera todos esses desvios simples, mas ao invés da gente colocar isso como números absolutos, eu calculo o quadrado. Por que o quadrado? Porque é uma forma da gente eliminar eliminar os números negativos sem analisar o sentido delas, tá bom? Então, ela funciona da mesma forma que o desvio médio simples. Vou até botar um pouquinho aqui para baixo, que é para vocês verem a semelhança do que acontece. O que acontece no desvio médio simples? A gente usa a média de todos esses dados, só que ao invés da gente calcular o número absoluto, a gente calcula o quadrado, tá bom? Então, x1, x2, x3, x4, x5. Vamos lá. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar exatamente a mesma diferença. Eu já vou colocar aqui o valor direto, tá, gente? Aqui ficaria menos 2, 2 negativo ao quadrado, 1 negativo ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Mais alguém chegou? Deixa eu habilitar aqui. Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Meu Deus. 2 negativo ao quadrado, 4. 1 negativo ao quadrado é 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1.
E 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Pronto. Com isso, a gente tem aqui o cálculo de cada item com relação à média, só que ao invés de ter, de calcular o módulo disso, né, a gente calculou o quadrado. E aí, o que é que acontece? A gente vai pegar, para o cálculo da variância, a gente pega todos esses valores, 4, 1, 0, 1 e 4. A gente vai dividir por 5, da mesma forma como a gente fazia no desvio padrão. Esse símbolo daqui da variância, ele ganha um símbolozinho especial. Essa letra aqui, sigma, ao quadrado, tá bom? Então, variância sigma ao quadrado é igual à soma de todos os desvios, só que esses desvios estão ao quadrado, dividido pelo número de elementos. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem que a variância vai ser igual aqui a 10, bem bonitinha essa variância, dividido por 5 é igual a 2, tá bom? Então, variância desta série é igual a 2, ok? E aí, o que é o desvio padrão? O desvio padrão é tão somente desvio padrão é a coisa mais simples que existe. Só pegar essa variância daqui, o símbolo do desvio padrão é só o ρ. Por quê? O sigma, desculpa. Porque é muito simples. A gente vai pegar a variância e vai tirar a raiz quadrada. Só isso. Ou seja, nesse exemplo daqui, quem é o desvio padrão? Ou a variância? É 2. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 2. Se quiser escrever isso aí como decimal, mas é um número irracional. Então, a gente não precisa. Esse daqui, 2 é o valor da variância, raiz de 2 é o valor do desvio padrão. Tá certo? Só isso daí. Tá bom? É um número bem próximo, que vai dar 1,14 alguma coisa. Tá certo? É um número bem próximo do desvio padrão. Porém, ele é um número mais sutil. E o que é que acontece? Foi observado que, no cálculo do desvio padrão, existe um comportamento. A dispersão, olhando a dispersão nesse ponto, observou-se que, a partir do cálculo do desvio padrão, foi possível organizar um determinado tipo de gráfico, tá bom? Como é esse gráfico daqui? Gráfico do desvio padrão. Aqui. Vou botar aqui. Pronto. Tem um gráfico aí bem bonitinho, inclusive separado por cores. O que é que acontece? Gente, conseguiu se observar que esse sigmazinho aqui, tá bom? Ele tem uma capacidade, com relação à média, de se desviar muito ou pouco, tá bom? E quanto mais distante da média ele fica, tá certo? Mais significa, quanto mais distante, significa que mais tem variação. Como a gente tem um sigma pequeno, tá certo?
significa que ele está bem mais perto da curva, tá certo? Os números dele estão bem mais perto da média. Se a gente for pegar aquela variação lá da série C, voltando aqui, não está no outro lado. Se for pegar o da C, com relação ao gráfico, não vai ficar nesse intervalo aqui onde a maioria dos itens está. Ele vai ficar bem além, aqui no rosinha ou até mesmo nesse vermelho, tá certo? Se for para menos, a variação for para menos, aqui entre esse verdinho e esse azul, tá certo? Então, esse tipo de comportamento aqui, a gente consegue observar. Isso graças ao desvio padrão, tá certo? Então, por isso que é importante a gente estudar o desvio padrão. O desvio padrão é um número bem pequeno, mas, dependendo daquele valor, a gente consegue localizar ele no nosso gráfico, que aquele gráfico, a gente acaba chamando ele de distribuição. Da distribuição normal. E aí, a partir do gráfico da distribuição normal, a gente consegue ver o grau de variabilidade dos itens que compõem a nossa série, a nossa amostra, ou seja lá como for. Quanto mais perto da média, tem um grau de aceitação ali, significa que aquela pesquisa que você está fazendo, aquele experimento que você está fazendo, ele tem um grau de confiabilidade mais alto. E se você tem um grau de confiabilidade alto, significa que seu experimento, significa que ele obedeceu métodos muito bons, tá certo? Ou que você conseguiu identificar ou dominar o elemento de variação. Se você tem um grau de variabilidade muito grande, significa que tem um agente ali que está causando uma variação que você ainda não sabe qual é, ou pode descobrir qual seja, significa que você tem itens muito diferentes, ou que você está fazendo o experimento de forma incorreta, tá bom? Então, entender o desvio padrão, conseguir localizar esse valor no gráfico de distribuição normal é super importante para a gente no método científico, tá bom? Professor, todas as vezes a gente vai precisar fazer essas contas enormes? Não, a gente não vai precisar fazer toda vez essa conta enorme. Por quê? A gente tem alguns aliados, inclusive um que se chama Excel ou Calc. E eles ajudam muito, muito, muito a gente com isso. Então, vou colocar aqui duas informações. Uma se chama variância e a outra se chama... Opa! Desvio médio. E aqui eu vou botar o desvio padrão. Deixa eu apagar aqui a fórmula, porque aqui no desvio médio, eu quero que seja igual desvio médio desses itens aqui, desses 5 itens. Copiou e colou. Pronto. Olha o desvio médio. Aquele que a gente tinha calculado, o da letra B, 1,2, coincidiu aí, está certinho com relação. E aí, olha o C. A média de variação com relação o desvio médio, né? Que, na maioria das vezes, se distancia da média, os itens da série, 6,4. Se eu desse a vocês, pegasse aqui e apagasse esses itens, colocar cor do item branco.
coloquei 3 séries para vocês. Todos têm a mesma média. E todos têm esse desvio médio diferente. Tá certo? Só por isso, você já pode afirmar de que, apesar dos 3 terem a mesma média, todos os itens aqui são iguais. Quando é zero, significa todos os itens são iguais. Tá bom? Zero absoluto. Professor, mas eu tenho 100 itens eu tenho 1000 itens na minha série, todos, exceto um item, 2 itens, estão variando um ponto para mais ou para menos. Vai ficar 0, a diferença vai ficar 0,00001, tá bom? E aí, esse valor é irrisório, tá bom? Então, a gente passa até a considerar que todos têm exatamente o mesmo valor, certo? E aqui a gente está com séries pequenas, né? Já o desvio padrão, a gente calcula colocando aqui igual desvio, e aí vai aparecer 2 desvios padrões, tá certo? Aliás, vai aparecer alguns, né? Você botar em cima aqui, vai aparecer desvio padrão a partir de uma amostra, ele ignora os valores lógicos e o texto da amostra, que é o que a gente vai usar, tá bom? Mas vamos olhar os outros. Desvio padrão com base na população total definida como argumento, tá certo? Desvio padrão com base em uma amostra, incluindo os valores lógicos e o texto. O texto é falso, verdadeiro, tem valor 0 e 1. Desvio padrão com relação à população, e aí leva em consideração os valores lógicos também, verdadeiro ou falso. Tem aqui é desvio de pontos de dados com relação às suas amostras, a soma dos quadrados. Isso aqui, desvio que é o que a gente chama de variância, tá bom? Desvio PAD, que desvio padrão com relação ao Excel de 2007, certo? Eles fizeram a evolução aqui, isso aqui também, opa, e aqui são dados selecionados dos dados. Enfim, nós vamos usar aqui desvio padrão desses 5 itens aqui, que agora a gente nem está vendo mesmo. Desvio padrão, obviamente, vai ser 0, tá certo? Na segunda, 1,5888, e na terceira, 6,748529. Bom? Ou seja, aqui ainda chama mais atenção a gente para a variabilidade da pesquisa nossa. E aí, com esses valores do desvio padrão, é o que a gente olharia dentro, lá no gráfico do coeficiente de distribuição normal, tá certo? O que acontece aqui? Localize gráfico de distribuição normal. E aí, ó, a gente consegue ver o comportamento dessas séries, tá certo? Dá para fazer no Excel? Também dá para fazer. Mas nós, no nosso trabalho, a gente não vai precisar dessa informação, tá certo? O que vai acontecer? Vamos voltar lá no trabalho da gente. Pronto. E aí a gente tem sexo, idade, cidade, passagens, transportes, o valor das passagens. E aí eu disse a vocês que reservassem o valor das passagens, depois idade, na amostra B, e na C, a média de a renda bruta das famílias, né? Para vocês calcularem. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o cálculo do desvio simples, da variância. Eita, falta um item. Desvio simples, desvio médio simples. Então, por exemplo, o desvio médio simples
do item valor da passagem, das passagens, tem, com relação à média aritmética, a média da série, o valor total de, e aí vocês vão ou calcular isso separado, ou utilizar o Excel para isso, né? Então, por exemplo, se aqui eu usar 6,20, vou mostrar, tá? Aqui são os valores da amostra A. Veja só, gente, se eu coloco aqui 6,20, R$ 30, 8, 13,45 e R$ 6, 8,80, queria. Bom? Né? Vou botar aqui como formato dinheiro, olha só que bonitinho. Qual a média da passagem gasta? R$ 11,29, que a gente já tinha visto aqui ontem, né? Olha, a média das passagens, R$ 11,29. O desvio médio simples é no valor de R$ 7,48, certo? R$ 7,48. O desvio padrão, já coloquei aqui para vocês. 10, desvio padrão. Desvio padrão do item, eu vou copiar e colar. Valor das passagens com relação ao valor das passagens. No total de R$ 10,66. Aliás, deixa eu só colocar uma observação aqui. Pode colocar. Enfim. Aliás, 10,66. Vamos olhar como um tabela mais geral. Bom? O desvio padrão a gente não vai olhar como dinheiro, mas como valor, por conta da observação que a gente pode fazer no gráfico da distribuição normal, tá bom? Tá faltando calcular só a variância, para botar aqui no trabalho, tá bom? E aí tem dois caminhos para a variância. Ou vem aqui, deixa eu botar aqui entre o desvio padrão, variação de A. Dessa amostra aqui, no Excel, tá bom? 113,62. A variância, para não confundir aqui, variância dessa amostra
da mostra A com relação à média da série por valor total de 113,61 que arredondando fica 2, tá bom? Tanto é que se você calcular a raiz quadrada de 113,62 vai dar 10,66. Tá bom? Gente, mas, professor, eu não estou conseguindo fazer no Excel. A gente faz o cálculo como a gente fez aqui. Vou mostrar para vocês. Então, como é que a gente faz, então? Vejam só, o valor das passagens não é esse, então dá para a gente fazer rapidinho aqui. Para facilitar para a gente, eu vou chamar x1, x2 e vou colocar numa ordem crescente. Vou me basear também, certo? Então, vou chamar x1 de R$ 3,45, x2 de R$ 6,00, é isso? Aliás, 6,20. O x3 de R$ 8,00, o x4 de R$ 8,80 e o x5 de R$ 30,00. Primeira coisa que a gente tem que saber, quanto é a média desses valores? Então, vamos pegar aqui a calculadora e vamos calcular. R$ 3,45 mais 6,20 mais 8, mais 8,80, mais R$ 30,00, R$ 56,45, que dividido por 5 é um total de R$ 11,29, que a gente já tinha calculado. Pronto. E agora eu vou diminuir em todo mundo aqui essa série, tá certo? Calcular a variância. Isso. Então, eu vou diminuir R$ 11,29 de todo mundo aqui. Não importa se 11,29 vem antes ou depois, tá, gente? Porque a gente vai calcular o quadrado de tudo isso aqui. Tá certo? Tudo isso aqui ao quadrado. Porque a gente está calculando a variância e não o desvio padrão. Tá bom? Vou fechar os parênteses aqui. Quanto é que dá? R$ 3,45 menos 11,29. 3,45 menos 11,29. Vamos. 3,45 menos 11,29. R$ 7,84. Então, 7,84 ao quadrado ainda, que vai precisar, tá? 6,20 menos 11,29 vai dar 5, R$ 4,81. Sei lá, vamos lá. 6,20 menos 11,29. R$ 5,09. Ao quadrado. 8 menos 11,29. Aqui ainda assim. 13,29 ao quadrado. 8,80 menos 11,29. R$ 2,49. Ai, meu Deus. Só um instante.
Vamos lá. R$11,29. Voltando aqui. R$30 menos 11,29, R$18,71. Só que agora, tem que calcular o quadrado de todo mundo, tá bom? Vamos começar aqui que já está na tela. 18, aí, como aqui está na calculadora normal, vai conseguir ou eu exibo a científica, já calcular o quadrado aqui, ó, né? Ou continuo com a calculadora normal e faço 18,71 vezes 18,71. Tá bom? Me dá esse número grande mesmo, 350,0641. R$2,49 ao quadrado. Opa. 2,49. Na científica, só colocar quadrado aqui, tá vendo? 6, 2001. R$3,29. Ou botar ao quadrado, ou botar vezes 3,29, né? 10,82,41. R$5,09 ao quadrado, é ele multiplicado por ele mesmo, tá bom? 25,90,81. E o 7,84 é 1,4656. Pronto. O que é que a gente vai fazer para calcular a variância? Somar tudo isso. Bom? E aí vai 61, 46,56, mais 25, 90,81, mais 10,8241, mais 6,2001, mais 350,0641. 454,462. Então, esse aqui vai ser a variância dessa série daqui. Aí, se quiser o desvio padrão, só calcular a raiz quadrada disso aqui, ó. Tem uma funçãozinha raiz quadrada. Olha aí, 21,31. Tá bom? 31, 32. 32. Porque está mais perto. Aqui está mais perto do 20 do que do 10, tá bom? O 18. Pronto, gente. Então é isso. Dá para calcular. Se não tiver o Excel, não ajudar, mas dá para a gente fazer o cálculo do desvio padrão, da variância, né? Da variância. E depois do desvio padrão, à mão mesmo, certo? Ok? A aula ficou um pouquinho longa, mas era para nosso bem aqui mesmo.
Aí o que é que acontece? Estou encerrando agora aqui nosso encontro, tá bom? Estendi um pouquinho o horário. E segunda-feira a gente se encontra novamente, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar pelo WhatsApp. Tem alguma pergunta para fazer agora, Rosângela? Rosemary? Não? Tudo bem. Então, encerrando aqui o encontro. Tchau, tchau, gente.